Olá, sejam bem-vindos ao Instituto Paulo Henrique. Se você está procurando uma aula rápida, resumida sobre os princípios tributários, eu estou fazendo essa aula aqui para você. Você que vai prestar OAB, concurso público, você que precisa refrescar a memória sobre os princípios tributários, eu vou resumir mais uma aula conceitual aqui para vocês. Lógico que não é uma aula completa com as exceções, com uma explicação mais detalhada. Eu vou fazer de uma forma rápida para você. Se você gostar do vídeo, dá um joinha, deixe suas dúvidas nos comentários. E se quiser conversar comigo, principalmente, aqui na descrição do vídeo tem o meu Instagram. É só me chamar lá, beleza? Então, bora pro vídeo. Vamos lá falar de princípios tributários, entendendo que os princípios eles são considerados a alma da norma jurídica. A razão daquela norma existir, o norte, então a parte mais importante do estudo do direito. Quando a gente fala em princípios, gente, a lei ela vai ser criada com observância dos princípios. Então, é a alma do direito os princípios. O princípio existe, às vezes, até antes da lei, porque a lei ela é editada com base naquele princípio. Então, temos que entender bem os princípios e até deixo uma dica para você. Prova do OAB, principalmente concursos públicos, muito se recai sobre princípios, principalmente no OAB. Se você conhecer os princípios tributários, você tem teses muito boas para conseguir defender um cliente de uma execução fiscal, às vezes uma anulatória de débito fiscal. Você vai ter como responder pelo menos algumas questões no exame de ordem e principalmente na segunda fase também vai te ajudar muito. Então, conhecer os princípios, gente, é fundamental. E aqui eu vou resumir eles para vocês, ok? E eu quero iniciar aqui falando do princípio da legalidade. Lembra do direito penal? O direito penal, nós tínhamos o princípio da reserva legal, que fala o quê? Não existe crime sem lei anterior que o defina, não existe pena sem prévia combinação legal. Aqui, o princípio é o mesmo. A ideia é a mesma. Não existe tributo sem uma lei anterior que o defina, não existe um fato gerador sem prévia combinação legal. Isso porque a legalidade do direito público é uma legalidade diferente do direito privado. Como assim? Lembra direito público, penal, tributário, constitucional, administrativo? Se não existir uma lei autorizando o Estado a fazer alguma coisa, o Estado não pode fazer. Ou seja, o que não é permitido por lei é proibido. O direito privado é diferente. O Código Civil, ele não é um código autorizador, é um código que limita as relações. Então, o que não é proibido no direito privado é permitido. Aqui nós estamos falando de direito público. O direito público só pode agir com aquilo que está em lei. Ah, mas existem exceções? Existem exceções, eu não vou entrar no mérito aqui desse vídeo, como eu já falei. Existem aulas específicas falando sobre isso. Aqui eu só estou conceituando. Mas, um exemplo, quando eu estou falando que só uma lei pode criar um tributo, o presidente não pode soltar um decreto criando um tributo. Decreto não é lei. Deu para entender? Então, nós temos espécies de lei ordinária e lei complementar. E uma específica para cada tributo. Não pode vir o governo com decreto criar lei, salvo algumas exceções que ele pode criar até aumentar e descer alíquotas. Então, isso é importante você ter. Existem exceções, mas a princípio, somente a lei pode criar, aumentar, diminuir alíquotas, modificar a base de cálculo, etc. Princípio da anterioridade. Isso é que eu gosto muito, inclusive já foi alvo de teses em ações de mandado de segurança, tá? O princípio da legalidade, da anterioridade diz o seguinte: o contribuinte ele não pode ser pego de surpresa. Ele tem que ter um prazo de quando o governo mexe naquele tributo, ou cria o tributo, até ele ser cobrado. Esse prazo tem que ser no próximo exercício fiscal com um mínimo de 90 dias. Então, eu só posso cobrar um tributo no ano que vem, no próximo ano fiscal, ou com um mínimo de 90 dias. Eu não posso ser pego de surpresa. Lógico que salvo algumas exceções. Tanto o princípio da legalidade como o princípio da anterioridade, eles terão como exceções tributos de natureza extrafiscal. Mas isso aqui nós vamos entrar no tópico. Mas já vou te resumindo que as principais exceções que existem para anterioridade e para legalidade são os tributos extrafiscais, ok? Mas se você quer saber o que é uma extrafiscalidade, tem vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Princípio da isonomia tributária. Ele diz que todos são iguais perante a lei. Então, eu não posso ter uma distinção de tributos. Eu não posso tributar de formas diferentes pessoas diferentes. Eu não posso fazer um tributo que não seja uniforme. Nem taxas, contribuições, nada. Inclusive incentivos fiscais. Eu não posso dar uma anistia. Eu não posso dar uma anistia, por exemplo, para determinado grupo de pessoas. Como não posso
deixar um tributo para determinado grupo de pessoas. Eu não posso, a menos que seja a característica do fato gerador. Então, por exemplo, o Estado ele dá isenção de custas para aqueles servidores do judiciário. Servidores de custas judiciais são taxas, aquela custa que você paga para entrar com o processo é uma taxa judicial, é uma taxa. É um tributo natureza taxa. O Estado isenta todos os servidores públicos. Poxa, peraí, essa isenção, ela fere o princípio de isonomia tributária, porque eu não estou tratando todo mundo, como igual, estou tratando como desigual. E, aliás, a isonomia tributária também recai sobre o patrimônio que está sendo tributado. Por isso que existe, inclusive, o princípio da pecúnia non olet, que é o tributo não tem cheiro. Não importa sequer se aquele patrimônio tributado ele foi proveniente de ato ilícito. Ele vai ser tributado da mesma forma. Então, o patrimônio é tido como uma coisa só, de uma forma igual, e os contribuintes também são tidos de forma igual. Não pode ter distinção. Capacidade contributiva. O tributo ele tem que atender a capacidade contributiva, inclusive para ele ter a progressividade. Eu só posso tributar aquilo que a pessoa pode pagar. Eu não posso tributar R$1 milhão num cara que ganha um salário mínimo. Por isso que o imposto de renda ele possui progressividade. Inclusive, uma coisa que as pessoas falam errado de isenção, não é isenção, a alíquota zero. Então, se você ganhar até determinada margem, você não paga imposto de renda, é isento. Não, você não é isento. Aquilo é alíquota zero. Não incide o imposto. Porque não tem alíquota. A alíquota começa a partir daquele outro percentual, daquele outro X. Ela começa a entrar com a alíquota e quanto maior é o patrimônio, maior é a alíquota que está sendo inserida também dentro do imposto. Isso, a progressividade, ela é uma homenagem aqui ao princípio da capacidade contributiva tributária. Quem paga mais, quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, e quem não pode, não paga. Isonomia. Se todos são iguais perante a lei, eu vou respeitar todos. Vedação ao confisco. Eu não posso utilizar de um tributo para confiscar bens de terceiros. Então, eu tenho que respeitar que cada um tem o seu patrimônio e eu não posso confiscá-lo. O que é o confiscar? Aquilo que excede a capacidade contributiva. Eu não falei para vocês que quem ganha um salário mínimo não pode ser tributado de R$1 milhão? Se eu tributar R$1 milhão, aniquilei o patrimônio dele. Excedeu a capacidade contributiva. Isso é o confisco. Então, o tributo não pode ser utilizado para frente de confisco. Não limitação ao tráfico de pessoas. Então, eu não posso utilizar do tributo de uma forma que impeça que as pessoas e coisas tenham sua locomoção. Com exceção, lógico, de pedágios que não são natureza tributária e o ICMS, que ele é tributado pela própria circulação econômica da mercadoria. Mas o que eu não posso fazer é simplesmente impedir a circulação de pessoas e coisas pelo viés tributário. E o princípio da uniformização geográfica. O tributo ele tem que ser instituído em todo o território nacional de forma igual. Ele não pode ter distinção, salvo, obviamente, aqueles incentivos fiscais, como, por exemplo, Zona Franca de Manaus. Então, com exceção a alguns incentivos fiscais, você tem que tributar de forma uniforme em todo o território nacional. Ok? Então, esse foi um resumo dos princípios tributários constitucionais. Espero que tenha lhe ajudado. Se você quer mais informações, aqui na descrição do vídeo tem o nosso Instagram. É só chamar lá que eu te conto como. Obrigado a todos. Até a próxima.